Bem-vindos ao canal Voz que Clama no Deserto. Em algum momento da sua vida você já se perguntou por que sofremos? Já se perguntou por que algumas adversidades chegam sem avisar e algumas pessoas também vão embora de nossas vidas sem um certo planejamento? Você já parou para pensar que junto a esses pensamentos que temos, o que mais tem crescido dentro da teologia atual são teologias voltadas somente para a vitória, onde você, uma vez que entregou a sua vida a Cristo, você não chora, você não sofre, você não tem perdas, você não tem decepções, você não tem frustrações, você não tem dor. E essa teologia é um evangelho diluído e por isso tantas pessoas têm enchido a igreja. As igrejas hoje estão cheias de pessoas vazias porque elas não receberam o verdadeiro evangelho para que crescesse, amadurecesse e florescesse em seus corações o verdadeiro cristianismo, a verdadeira mensagem da cruz. E muitas pessoas vão até atribuir que tribulações e enfermidades estão ligadas diretamente ao pecado ou à sua falta de comunhão e de intimidade com Deus. E quando não nos debruçamos sobre as Escrituras, quando não tiramos tempo para ler, para refletir e até para estudar um pouco sobre a Palavra de Deus, quando não separamos tempo para orar ao Senhor para que Ele nos dê entendimento mediante ao Teu Santo Espírito, o que mais vai acontecer é cairmos nessas lorotas. Vamos dar uma olhada à luz das Escrituras, o que ela nos diz sobre tempos difíceis, sobre dificuldades, sobre momentos de chorar e as recompensas que vêm após isso. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde iniciaremos a leitura a partir do verso 4. E diz assim: Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Sem pranto, sem lágrima, não vai ter quem as enxugue. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Somos tentados e provados em todo momento, mediante essa sociedade caótica e doente que estamos, mas somos orientados a sermos bem-aventurados se conseguirmos exercermos a mansidão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Uma vez que conseguirmos praticar a misericórdia, nós também a herdaremos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Enquanto houver impureza em nossos corações, enquanto houver a prática daquilo que desagrada a Deus, enquanto os nossos corações não estiverem de acordo com o que as Escrituras nos ordenam, enquanto não formos verdadeiros cristãos, enquanto não formos verdadeiros seguidores dos passos de Cristo, o nosso coração não estará de uma forma agradável a Deus, não estará limpo o suficiente. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não entenda pacificador somente mediante a todo o caos que se vê hoje no mundo, guerra por todos os cantos e rumores de guerra, mas também aquele que pacifica dentro da sua casa, aquele que pacifica no seu trabalho, aquele que pacifica na sua igreja, sim, na sua igreja. Sabemos que somos formados por seres humanos que amam a Cristo, mas que ainda somos pecadores. E muitas vezes uma simples discordância de opinião nos leva a conflitos, a embates que sugam as nossas forças, que derrubam muitas vezes até mesmo a nossa fé. Então devemos ser os pacificadores desses momentos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Talvez esse seja o verso favorito em meu coração, porque enquanto há cristãos reclamando, chorando, abandonando a obra porque estão sendo perseguidos injustamente,
estão sendo perseguidos simplesmente por pregar o Evangelho, por exercer uma postura de quem vive o Evangelho. A palavra de Deus nos orienta. Continue. Vocês vão ser bem-aventurados. E de vocês serão o reino dos céus. Bem-aventurados sois por minha causa. Te injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. A palavra de Deus deixa muito claro que não teríamos uma vida fácil, por assim dizer, nesse mundo, que não teríamos uma vida morna, uma vida cheia de regalias. Muito pelo contrário, eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Se você é um servo ou uma serva fiel e temente a Deus, é bem provável que quando você menos esperar, alguns turbilhões passarão pela sua vida, que em alguns momentos vão julgar a sua conduta, mesmo você estando com ela totalmente reta diante do Senhor. Isso é uma bem-aventurança a partir do momento que você de fato estiver em conformidade com as Escrituras. Porque o mundo há de perseguir exatamente aqueles que permanecerem fiéis. O mundo há de perseguir exatamente aqueles que se mantiverem aos pés da cruz, aqueles que não cederem a esse falso evangelho que tem sido ensinado, aqueles que não cederem a esse evangelho da prosperidade, que é algo maligno, terrível, aqueles que não cederem a esse evangelho diluído que dizem que uma vez que a sua vida está entregue nas mãos de Deus, você não passará por sofrimento algum. Olhem Estevão, ele avistou os céus naquele momento que estava sendo apedrejado, porque era um homem que anunciava a Cristo. Paulo já foi colocado para fora da cidade, dado como morto por ter sido apedrejado, por anunciar a Cristo. Quantos e quantos outros homens e mulheres de Deus são citados nas suas santas e sagradas Escrituras, que foram perseguidos, que tiveram vidas difíceis, que muitas vezes tinham que poupar e economizar até o de comer. Mas não, na nossa vez, nós queremos uma vida fácil. Nós queremos uma vida onde tudo corra muito bem, onde o mar esteja extremamente calmo. E nós lembramos que o mar nunca vai estar totalmente calmo para aqueles que realmente vivem pela fé. Fazendo um paralelo a isso, um exemplo, quando os discípulos de Jesus estavam atravessando pelo mar da Galileia e eles estavam indo tudo bem, quando o mar ficou revolto e naquele momento houve contestamento e naquele momento houve pensamento do porquê estamos passando por isso e naquele momento Pedro fala bem assim: deixa eu ir até onde você está, Jesus. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que nesses tempos de extrema dificuldade de permanecermos fiéis à palavra de Deus, porque o nosso coração tem sido bombardeado com tudo aquela cobiça, com todo aquele ponto fraco que o inimigo sagazmente sabe que possuímos, ore o tempo todo sem cessar, leia as Escrituras sem cessar. E lembre-se, bem-aventurados são os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados são aqueles que perseguidos pelo nome de Deus, pois eles herdarão a terra, eles herdarão os céus. Que a graça do nosso Deus seja com cada um de vocês, hoje e para todos sempre. Amém.